Olá, colegas do 9º ano da Rede Municipal de Juazeiro. Meu nome é Aurílio Marcos, sou professor de História da Rede Municipal e convido vocês a estudar e conhecer um pouco mais da história através do canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Vamos lá? Aula de História 9º ano. Pessoal, para a gente compreender um pouquinho mais os fatores que fizeram com que o nosso país hoje, o Brasil, se tornasse uma república, vamos primeiro compreender um pouquinho dos antecedentes dos fatos dessa república, ok? Vamos lá. Antecedentes da república no Brasil. A crise do Império diz respeito a uma série de transformações que ocorreram no Brasil desde o século XVII e que levaram ao enfraquecimento da monarquia. Pouco a pouco, o Império do Brasil não tinha mais estruturas para sua existência. Pessoal, é importante a gente salientar aqui que meados do século XIX até o finalzinho desse mesmo século, o Império de Dom Pedro II ele começava a ruir, ou seja, ele começava a não oferecer as mesmas garantias, ele começava a desagradar uma grande parte da população. E isso, um dos fatores que fez com que esse império ele fosse cada vez mais fragilizado, se fragilizando e dando espaço para o surgimento de um novo sistema de governo, um novo sistema de gestão que vai ser a República aí. Vamos lá. Fatores externos que tiveram contribuição para o fim do Império no Brasil. Pessoal, olha, no Brasil, tanto os problemas que eram externos ao Brasil, ou seja, ligados à Europa, quanto fatores que eram internos ao Brasil, ou seja, ligados às nossas províncias, contribuíram para o fim desse império, contribuíram para o fim da monarquia. Vamos aqui agora analisar apenas um pouquinho aqui de como seriam esses fatores externos que contribuíram para o fim da nossa monarquia. A Revolução Gloriosa inglesa, 1688. A Revolução Americana, 1776. A Revolução Francesa, que é a Revolução Positivista de 1789. Essas três revoluções, pessoal, aí vocês partem para questionar o professor. Mas, professor, por que será que essas três revoluções que ocorreram fora do território brasileiro, fora da colônia brasileira, elas influenciaram o nosso modo de agir, ou seja, influenciaram a nossa decisão na hora de transformar a nossa monarquia em uma república? Claro, pessoal, a nossa monarquia não buscava um poder maior sobre a autonomia de cada brasileiro, ou seja, não buscava uma emancipação nas decisões. Essas revoluções aqui que ocorreram tanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, quanto na França, também tinham esse mesmo objetivo. E elas serviram para estimular o brasileiro e para endossar esse caldo que o brasileiro já tinha essa insatisfação com relação a Dom Pedro, para que se surgisse um novo sistema de governo, que era a República. De forma interna, ou seja, a gente vai partir agora para analisar os fatores internos, ou seja, dentro da nossa monarquia, que fizeram com que a nossa monarquia ela cedesse e fosse dando espaço para a República. De forma interna, também outros fatores contribuíram para a crise do Império, a questão religiosa. A Igreja Católica também queria participar ainda mais das atividades do Império. Crise no padroado e beneplácito, grande troca de favores e acordos entre a Igreja e o Estado Imperial. Pessoal, até nesse momento aqui, a gente não tinha como declarar um Estado nacional, um Império laico, entendeu? Ou seja, tinha ainda uma relação muito forte das relações da Igreja, das dependências da Igreja Católica do Brasil com a gestão do Império de Dom Pedro. Então, a partir desse momento aqui, de meados do século XIX, começa a haver essa ruptura, começa a haver esse afastamento do imperador para com as questões do bispado do Brasil. E isso gerou uma insatisfação dentro da própria Igreja com relação ao imperador. Por isso que a gente coloca essa questão religiosa, ou seja, da própria Igreja começar a ter uma insatisfação com relação a Dom Pedro. Tanto que é aqui nesse momento que que a Igreja Católica no Brasil começa a apoiar também a mudança de gestão, a mudança de governo, a mudança de sistema que administrava o Brasil, que era a transformação de uma monarquia, que era a atual vigência, para uma república. Outro setor, pessoal, que ficou de uma forma bem insatisfeito, ou seja, que ficou desagradada com a questão dos últimos anos, os últimos 40, 50 anos da gestão, ou seja, do Império Monarca de Dom Pedro II, era o Exército Nacional, ou seja, o nosso Exército do Brasil, que
era pela seguinte causa: a questão militar. O exército brasileiro, atuante e vitorioso, queria mais participação. Nosso exército tinha grandes vitórias na América Latina. Na Guerra do Paraguai, o Império do Brasil saiu vitorioso com altos títulos de melhor esquadrão armado da época. Olha, se atenta aqui, pessoal, para um detalhe importante. Nesse período aí, até o final do século XIX, o exército brasileiro tinha uma maior esquadra, tinha uma maior frota de homens, ou seja, tinha um maior poderio militar, e era um exército que bem desbravava as crises e as guerras na América Latina. Agora, tenta compreende aqui com o professor. Se é um exército atuante, um exército participante, só que não tinha direito, nem tinha alguns privilégios, nem tinha algumas vantagens em cima do governo imperial, claro que isso desagradaria quem? Os altos oficiais do exército. É por isso que nós incluímos aqui o exército brasileiro, as forças armadas, como um dos setores que se desagradou, ou seja, um dos setores que começou também a reivindicar uma nova forma de governo para o Brasil, saindo do Império. Olha aqui, só para a gente compreender um pouquinho aqui, ó, uma foto um pouco mais recente, né? Mas digamos que 20 anos depois da instauração da República, a gente consegue captar um pouquinho, ó, o formato do nosso exército, ou seja, o alto oficialato, as pessoas que já tinham reivindicado bastante direitos dentro do Império na transformação dessa República. A questão escravocrata, pronto, muito bom a gente tocar aí, ó. A questão escravocrata foi a principal para colocar o Império em crise. O Brasil ainda mantinha um sistema de escravidão e Dom Pedro, tão logo, já articulava o fim dessa escravidão no Brasil. O fim da escravidão fez com que uma grande quantidade de cafeicultores e latifundiários negassem a continuidade do Império. Os cafeicultores, insatisfeitos, travavam uma batalha para implantar a República. O que é isso daí, professor? Pessoal, nesse período aqui, de 1850 a 1900, o Brasil já era um dos últimos países a estar abdicando, a estar abrindo mão da escravidão no seu território. Era um dos países que ainda, era dos impérios que ainda mantinha essa questão da escravidão no território. Ou seja, pressão inglesa, pressão francesa, tudo para que o Brasil abrisse mão da escravidão. Só que a nossa monarquia ainda não tinha uma estrutura adequada para se libertar os escravos e fazer com que os grandes cafeicultores continuassem com a sua rentabilidade, ou seja, a mão de obra escrava seria desperta, ou seja, seria colocada afora e os cafeicultores do Brasil não teriam como ter uma mão de obra para produzir, primeiro em grande escala e segundo a custo zero, que era isso que o escravo ofertava ao cafeicultor. Resultado, na questão escravocrata, os próprios latifundiários, os próprios donos de cafezais, os próprios donos e grandes proprietários de terra também começaram a questionar e ficarem insatisfeitos com a questão de Dom Pedro II estipular e começar a dissolver, a acabar com a escravidão no Brasil aí. Somando a quantidade de insatisfeito com Dom Pedro II e a cobrança ao Marechal Deodoro da Fonseca por mudança, no dia 15 de novembro de 1889 se instala a República no Brasil. Diante dessa situação, pessoal, de crise no Brasil, de insatisfação com o império do monarca Dom Pedro II, e sendo esse um dos líderes que encabeçou a Guerra do Paraguai e que teve junto ao Brasil, que teve junto ao alto oficialato do Exército, foi um dos pressionados para que chegasse um momento que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, ele decretasse, usasse o poder das forças do Exército e acabasse de uma vez por todas com a monarquia brasileira, instaurasse aqui a República no Brasil. O desafio de hoje é o seguinte: faça um breve relato sobre a lei de 1888, que é a famosa, pessoal, Lei Áurea. Lembram o que é que essa lei trouxe para o Brasil nesse aninho aí de 1888? Ok, pessoal? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e vamos lá, pessoal. Vamos curtir aí o canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede e qualquer coisa estamos sempre aí. Ok? Obrigado.